Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Eu sou o professor Júlio César, seja muito bem-vindo. Na última aula nós falamos sobre distância entre ponto e reta. Um ponto qualquer no plano, uma reta qualquer, calcule a distância entre esses dois elementos. Como nós falamos sobre a teoria lá e demonstramos, agora nós vamos aplicar todas aquelas ideias, tá? Para começar, eu vou colocar aqui pra gente aquela fórmula a que nós chegamos. A distância de um ponto P a uma reta R é o módulo de AXP mais BYP mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo isso em módulo. Parece difícil de lembrar, mas não é. Se você reparar, como nós falamos na outra aula, isso aqui é a equação geral da reta R sem o igual a zero, porque já tem a igualdade aqui, né? Mas é o lado esquerdo da equação geral da reta R, trocando o x e o y da equação pelo x e o y do ponto P. E aqui embaixo, na raiz quadrada, nós temos os coeficientes a e b da equação elevados ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá. Tá um pouquinho ruim de falar. A gripe é uma coisa muito maluca. Vamos lá. Primeiro, calcule a distância entre P e R nos casos. Aqui, ó. Ponto P, reta R, P, reta R, e aqui também. Aqui eu já deixei encaminhado por uma questão de tempo, mas eu vou te explicar o que eu fiz ali, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Distância entre o ponto P e a reta R. Como que vai ficar? Módulo. Módulo de quê? Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar legal. Olha lá. O que for novidade eu vou colocar em rosa, vai. Não, tá tudo escrito em rosa, então o que for novidade fica em amarelo. É, cara, a gente tem umas loucuras. Mas vai ficar bonito, você vai gostar. Olha lá. Distância entre o ponto P e a reta R. Eu vou colocar a equação geral da reta. Só que no lugar do x e do y da reta, eu coloco o x e o y do P. É só isso. E depois a continha. Então fica 3 vezes o x do ponto é 3, menos 4 vezes o y do ponto, que é menos 2. Toma cuidado com o sinal. Se você esquecer o sinal, você vai errar. Mais 3 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado, o a é 3. Então, 3 ao quadrado mais b ao quadrado. Quanto que vale o b? O b é 4, né? Cadê? Menos 4, na verdade. Então, menos 4 ao quadrado. Fecha o módulo, porque se isso aqui der negativo, o módulo nos salva, faz ficar positivo. Então, nós teremos que a distância entre P e R... Vamos fazer rapidinho agora? Ó, 3 vezes 3, 9. Aqui vai dar 8. E aqui 3. 9 com 3, 12. Com 8, 20. 20. Aqui é um caso manjado, né? Você já viu muito isso lá no Teorema de Pitágoras, claro, com o 4 positivo. Mas você sabe que vai dar 9, 16, 25, a raiz é 5. Rapidão para a gente ganhar um tempinho. Então a resposta aqui é 4, tá? A distância entre o ponto P e a reta R é 4 unidades. Vamos lá, aqui ó, mesma coisinha, distância entre P e R. Vamos lá, a equação 4, o x do ponto é 0, mais 3 vezes o y do ponto, que também é 0, mais 15, já fechei o módulo. Barrinha de fração. Aqui embaixo, a ao quadrado, o a é 4. Então, 4 ao quadrado. Mais o b ao quadrado. O b é 3. 3 ao quadrado. Tá lá. Vamos rapidão? Ó, isso aqui vai a 0, 0. Em cima sobrou 15. E embaixo é a mesma coisa, tá? Ó, 16, 9, a soma é 25, cuja raiz é 5. Então, a resposta 3. A distância aqui é 3. Distância entre o ponto P e a reta R. Essa daqui, ó, o R, deixa eu colocar ele aqui de novo, está na forma reduzida. Vou passar esse y para lá, ficando 2x menos y
igual a zero. Agora está na forma geral. Vamos resolver. Distância entre o ponto P e a reta R será o módulo de quê? O 2 da equação, x do ponto, já vai percebendo que é repetição, mais o B... Não, peraí. Mais... Deu uma bugada agora. Mais o B da equação. Perceba que o B é menos 1. Então vai ficar mais menos 1. Mais menos fica menos. Vezes o Y do ponto, que é 7. Mais o C da equação. Não tem C aqui, né? É zero. Pode colocar o zero aí, vai ficar tranquilo. Sobre raiz quadrada de A, que é 2, ao quadrado, mais o B, que é 3, também ao quadrado. Isso vai nos dar que a distância entre P e R é o módulo de... Vamos lá, rapidinho. 2 vezes 3 dá 6, aqui dá menos 7, 6 menos 7 dá menos 1. Agora o módulo vai ser importante, né? Vamos lá. O B... Opa, tem um erro aqui, ó. Tem um erro. O B aqui não é 3. O B é menos 1, né? Eu tinha até falado aqui, ó. Menos 1. Cara, presta atenção aí, mano. Acontece, gente. Vamos lá. Então aqui deu 4, aqui vai dar 1, 4 mais 1, isso vai dar 5. Vou colocar assim mesmo, 5. A distância não pode ser negativa, por isso módulo, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 5, que racionalizando, vou trazer a resposta para cá, ó. Vai ficar raiz de 5 sobre 5. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso você já sabe fazer muito bem. Raiz de 5 sobre 5. Vamos lá, questão D, pessoal. A D é um pouco mais elaborada, porque enquanto nas outras é dado o ponto e também é dado uma reta, aqui é dado um ponto e ele só fala que a reta passa pelos pontos A e B. Só que você sabe, lá das primeiras aulas, que a equação geral da reta pode ser determinada, dentre as formas que se tem para determinar, uma delas é o determinante, onde uma linha é genérica, a outra linha são as coordenadas de um ponto, do primeiro ponto dado, e a terceira linha, coordenadas do segundo ponto dado, tá? Você pode montar isso em coluna também, você pode colocar isso aqui embaixo ou no meio, tanto faz, você escolhe. Eu já calculei o determinante, já reduzi os termos semelhantes, a equação encontrada foi essa daqui. A partir daquela ideia, que você pode chegar, eu recomendo que faça, nós temos a fórmula distância entre o ponto P e a reta R, da seguinte forma. 4 da equação, vezes x do ponto, que é 1, mais 3 da equação, coeficientes A, B e C, né? Só lembrar, mais 3, vezes o x, o y do ponto, que também é 1, mais 13, e tudo isso sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse 4 e 13 já apareceram aqui, então você sabe que ali vai dar raiz quadrada de 25, que é 5. Eu vou colocar direto assim então, só para a gente ganhar um tempo aí, tá? A distância entre o ponto P e a reta R, o que vai dar isso aqui, ó? 4 mais 3, 7, com 13, 20. 20 sobre 5. Isso aqui já é positivo, o módulo, então não tem novidade. E 20 sobre 5, 4. Assim como a primeira. Olha lá, igualzinho. 20 sobre 5. Então, fechou aqui, ó. Essa é a distância entre o ponto P e a reta R. Última equação, olha a último exercício, né? A 2 agora. Calcule a distância entre R e S. Olha que interessante. Aqui, o problema nos deu duas retas e não deu nenhum ponto. A nossa fórmula é para calcular a distância entre ponto e reta. Mas se você reparar, primeiro caso, as retas poderiam ser concorrentes? Não, porque a distância entre elas é zero. Aí você pode pensar assim, mas e se eu quisesse saber a distância entre esse ponto e esse daqui? Aí o enunciado teria que dar mais alguma informação para eu saber o que ele quer, né? Então concorrentes já não são. O que elas podem ser então? Se não são concorrentes, podem ser paralelas. Será que são paralelas? Deixa eu mudar a cor dessa daqui, acho que fica mais legal. Vamos lá, como que a gente verifica se retas são paralelas? Duas formas, coeficientes angulares iguais.
menos A sobre B, menos 7 sobre 24, menos A sobre B, menos 7 sobre 24. São paralelas. Ou você divide A por A e B por B. Se os dois resultados forem iguais, são paralelas. 7 por 7 dá 1, 24 por 24 também dá 1. São paralelas. Legal. E se elas são paralelas, eu posso usar uma estratégia inteligente. Eu escolho uma das retas, digamos que essa é R e essa é S, e eu tento descobrir um ponto dessa reta aqui, ó. Se eu souber um ponto dessa reta, a distância entre elas, lembrando que a distância é menor, quando eu falo distância entre retas, distância entre um ponto e uma reta, eu estou me referindo à menor distância. A distância, então, será o segmento que eu formo projetando ortogonalmente esse ponto que pertence a R, ó, ponto P, já apareceu na história, ó, ponto P. A menor distância é o segmento que eu formo quando eu projeto o ponto P, que pertence à reta R, lá ortogonalmente na reta S. Ortogonalmente, olha lá, ó, ângulo reto. E se você esquecer todo o resto da reta R, nós voltamos à situação original. Um ponto distante, a uma certa distância de uma reta, e aí nós vamos calcular usando a fórmula. Claro que aqui tem um cuidado, né? Na teoria como um todo, é um ponto P genérico a uma reta R genérica. Aqui nesse caso, o ponto P pertence a R. Eu vou pegar a equação da reta R como referência, e aí eu vou calcular a distância de P a S. É só um detalhe, mas é bom comentar para você não se perder. Até porque se eu for calcular a distância de P a R, começando pela reta R, vai dar zero essa conta, porque P pertence a R, a distância dela é a reta em que ela está, vai ser zero. Vamos lá, vamos começar então. Vou pegar a reta R e vou atribuir valores para x para descobrir o valor de y. Olha, faltou o y aqui, né? Faltou o y. Vou colocar assim, ó. Pronto, ficou legal. Vou pegar a primeira equação. Vou fazer melhor. Eu vou atribuir valor para y. Eu ia colocar para x, mas eu vou colocar para y. Vou dizer que y vale zero. Se y vale zero, você concorda que essa parte vai sumir? 24 vezes zero é zero. 7x menos 1 igual a zero. Então, x valerá 1/7. O ponto P, então, que eu consegui obter, vou colocar aqui, ó, tem coordenadas 1 sobre 7 e 0. Fácil notar isso? Sim, né? Quando o y vale 0, eu atribuí 0 para o y, o x vale 1 sobre 7. Poderia colocar 0 no x, hein? Poderia fazer um monte de coisa, tá? Inclusive não trabalhar com 0, mas eu acho que o 0 facilita um pouquinho a nossa vida. Boa, isso aí. Vamos lá, tem um ponto agora e vou calcular a distância desse ponto. Lembrando que P pertence à reta R, eu peguei de lá, e vou calcular a distância até a reta S. Então, distância entre P e a reta S será o módulo de 7 vezes o x do ponto P, que é 1/7, mais 24, os coeficientes da equação eu mantenho, tá? Só troco aqui, ó. Y, que é 0, y do ponto P, mais 49. Opa, fiz besteira aqui, ó. Cadê o apagador? Cadê? Tá aqui, ó. Me empolguei, fiz uma besteirinha aqui, cortei o 7. Aí, bonitão. Agora foi. E embaixo, 7 ao quadrado, né? Ó, o A e o B vão ao quadrado. Então, raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Vamos tentar calcular isso aqui rapidinho? Distância entre P e S. Tá feio, melhora. Distância entre P e S será, olha lá, em cima. Aqui corta, ficou 1. Aqui é 0. 49 mais 1 daqui, 50. Essa foi fácil, né? A de baixo vai ser um pouquinho mais trabalhosa. 7 ao quadrado, 49. Eu vou guardar esse número aqui, ó, 49. 24 ao quadrado, eu acho que é 486. 4 vezes 4, 16, vai terminar em 6.
Não, não é isso não. Eu não lembro, eu não lembro. Sinceramente, não me lembro. Vamos lá. 0, 4, 16, 2 vezes 4, 8, 16. 6, 5, 4 mais 1, 5. 556? Tá certo isso aí, gente? Vamos lá. 0, 4, 4 ao quadrado 16. Aqui vai dar 8 vezes 2, 16, 6. Opa, 7 aqui. Ai, caramba. 1 mais 6, eu coloquei o quê? Sei lá que número eu coloquei. Ó, 6, 7, 5. 576. Os dois números são positivos, né? Opa, mas tem um porém aqui, ó. Eu tenho que somar, né? Tenho que somar. 49 mais 576, então apaga isso aqui, volta, tá? Volta aqui. 576 mais 49. Essa soma aqui é fácil de fazer, né? 576. Soma 50. Daria 626. Tira 1. 625. Na raiz quadrada. É que eu fiquei tão impressionado com o vacilo que eu dei de 1 mais 6 ser igual a 5, acho que foi 5 que eu coloquei, que eu até esqueci do restante. Essa raiz quadrada aqui, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Então, a distância entre P e S será o módulo de... essa raiz vai dar 25, você sabe disso. 50 dividido por 25 vai dar 2, o módulo de 2 é 2, tá? E aí nós finalizamos aqui, ó. Tudo bem? Então, gente, aqui acontece, né? Foi um vacilo, não deveria acontecer, mas enfim, aconteceu. É importante que a gente conseguiu recuperar tempo. Aí você pensa, meu Deus, eu acompanho as aulas de um cara que não sabe que 1 mais 6 dá 7. Ele coloca 5 na conta. Que credibilidade tem um cara desse? Toda credibilidade. E as aulas que eu já fiz aí que você está aprendendo comigo? Não esquece disso não, hein, cara. A sociedade é sempre assim. Você acerta 1000 vezes e erra uma. E aí quando você erra uma, você já não vale mais nada. Eu sei que isso parece desculpa, mas não é. Pense a respeito. Pense sobre isso. Gente, a aula acaba por aqui. Esses são os exercícios. Espero que você tenha gostado. São exercícios simples, de pura aplicação, distância entre ponto e reta. Nesse caso, nós tivemos que determinar a equação da reta, que passa pelos pontos A e B. Distância entre duas retas, é só você determinar um ponto que pertence a uma delas e você aplica a fórmula. E lembre-se que 1 mais 6 dá 7 e não 5. Eu vou ficando por aqui. Dá seu like, isso ajuda. Pode se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, eu vou te responder. Muito obrigado por ter ficado comigo em mais essa aula e eu te espero na próxima. Valeu, até lá!